Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a estudar o sinal de uma permutação, tá? Ou seja, a gente vai aprender a identificar quando uma permutação é dita par ou quando ela é ímpar, certo? A gente vai aprender essas definições agora, tá bom? Então vamos lá, primeiro a gente vai definir aqui um fenômeno que acontece numa permutação, tá? Então a gente considera uma permutação aqui, um elemento de Sn, e a gente vai dizer que ocorre uma inversão nessa permutação quando você tem dois elementos aqui do In, aqui a gente está denotando da seguinte forma: o I é menor do que o J, tá? E a inversão vai ocorrer quando as imagens satisfizer a desigualdade contrária, tá? Ou seja, no domínio aqui, o I ele era menor do que o J, né? A gente está dizendo aqui que está crescendo nessa direção, tá? Então, o I ele era menor do que o J, tá aqui o J. Quando a gente aplicou a permutação F, aconteceu isso aqui, né? Ó, o F do J é um valor menor do que o F do I. E esse fenômeno a gente disse que ocorreu uma inversão, tá ok? Então esse aqui é o nosso primeiro conceito importante. E aqui você já pergunta, como é que a gente detecta a ocorrência de inversões, né? Mais precisamente, a gente quer entender, ter uma noção de quantas inversões ocorreram, tá entendendo? No sentido de se foi uma quantidade ímpar ou uma quantidade par, né? Certo? Porque note que sempre que ocorre uma inversão dessa, aqui no diagrama vai ocorrer algo desse tipo, né? O cruzamento dessas flechas, tá? Então a gente vai meio que procurar uma forma de detectar aí a ocorrência desse fenômeno, tá bom? Então para isso a gente vai definir alguns objetos aqui. O primeiro objeto que a gente vai definir é o que a gente vai chamar de polinômio canônico de n variáveis, tá? Esse nzinho que aparece aqui é o n, né, que é o cara aqui de Sn, tá? Nós estamos considerando uma permutação de n elementos, né? Então esse n é o n que aparece aqui, tá? E quem é o tal do polinômio canônico de n variáveis? Primeiro você vai pensar em todos os fatores dessa forma aqui que obedecem à seguinte regra. O cara que aparece aqui na esquerda, ou seja, o cara que não aparece com o sinal de menos na frente, né? Porque é sempre um menos o outro. Então, o cara que não aparece com o sinal de menos, ele precisa ser menor, certo? O índice que aparece primeiro precisa ser menor, tá bom? Se a gente está trabalhando aqui em S3, né? Qual vai ser o polinômio canônico de 3 variáveis? Vai ser o x1 menos o x2 vezes o x1 menos o x3 vezes o x2 menos o x3. Essas são as únicas três possibilidades de fatores que a gente pode construir dessa forma, obedecendo essa regra aqui, tá ok? Então, esse é o polinômio canônico de n variáveis, tá ok? E agora, para cada permutação de Sn, a gente associa um polinômio a essa permutação. Como é que a gente faz isso? Olha só, dado um elemento de Sn, a gente define o polinômio de f e a gente denota ele dessa forma, tá? É como se a gente estivesse aplicando literalmente a permutação no polinômio canônico de n variáveis, certo? E como é definido esse polinômio? É só você pegar o polinômio canônico de n variáveis e fazer a permutação dos índices dos fatores que aparecem. Tá entendendo? Onde aparecia o x1 nesse polinômio, você vai ver quem é o f de 1 e no lugar de colocar o x1, você vai colocar o xf de 1. E assim por diante. Eu sei que está um pouquinho complicado, né? Porque a gente está trabalhando só com variáveis aqui, mas agora a gente vai trabalhar um exemplo para a gente entender melhor como é que a gente define, né, o polinômio canônico de n variáveis. No nosso caso, a gente vai trabalhar aqui com 4 variáveis. E dado uma permutação, como é que a gente encontra, né, o polinômio associado a essa permutação, tá? Então vamos lá. Esse aqui vai ser o polinômio canônico de 4 variáveis. O que a gente tem que lembrar? A gente só tem que lembrar dessa regra aqui, tá?
Primeiro, não pode aparecer dois índices iguais, certo? Aqui está claro. Esse índice aqui precisa sempre ser menor do que esse índice aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter os índices 1, 2, 3 e 4. Então, o índice 1 ele aparece com o 2, o 1 com o 3 e o 1 com o 4. Pois o 1 ele é menor do que esses três índices aqui. Já o 2 ele só vai aparecer aqui na frente com o 3 e com o 4. Tá dando para entender melhor agora? E o 3 ele só é menor do que o 4. Tá? Então, aqui eu considerei todos os fatores que são dessa forma e obedecem essa regra. Fica fácil se você ir organizando dessa forma que eu organizei aqui. Considera primeiro os fatores onde o 1 aparece na frente, depois os fatores onde o 2 aparece na frente e o fator onde o 3 aparece na frente. O 4 não vai aparecer na frente de ninguém, pois ele é o maior de todos. E para aparecer na frente precisa ser menor do que alguém, certo? Então eu acho que o polinômio canônico aí já foi superado, né? Agora vamos considerar aqui uma permutação, tá? A gente está considerando essa permutação aqui. Que permutação é essa? Ela leva o 1 no 3, ela leva o 3 no 4, ela leva o 4 no 2 e ela leva o 2 no 1, certo? Vamos escrever o polinômio associado a essa permutação. Vamos lá, aqui eu coloquei o diagrama dessa permutação, ó, tá aqui o diagrama, tá? Aqui é o F, para ajudar a gente a pensar. Olha só quem é o polinômio associado a essa permutação. O que eu fiz para construir esse polinômio? Agora você vai olhar para cá, que é o polinômio canônico, e você vai ver o que acontece com os números, né? O que a nossa permutação faz? Ela pega o 1 e leva no 3. O que foi que eu fiz? Olha só, onde é que tem um aqui? Aqui, aqui e aqui, não é isso? Agora esse 1 se tornou 3, 3 e 3. Exatamente o que a minha permutação faz, certo? Além disso, a permutação ela leva o 2 no 1. Olha só onde tinha 2 aqui. Tá aqui o 2, tá aqui o 2, tá aqui o 2. Eu levei o 2 aonde? No 1, no 1 e no 1. Exatamente o que a minha permutação faz. Ela leva o 2 no 1, certo? E assim por diante, tá, gente? A permutação leva o 3 no 4, né? Ó, esse 3 foi nesse 4, esse 3 foi nesse 4 e esse 3 foi nesse 4, tá? Então eu acredito que você já entendeu, não tem segredo nenhum, certo? É só você escrever o polinômio canônico e trocar esses índices, tá? E aí agora a gente vai definir um ente aqui muito importante, né? Que a gente usa para estudar a ocorrência das inversões aí nas permutações, tá? Olha só, dada uma permutação, a gente define o sinal dessa permutação como sendo esse quociente de polinômios aqui. Aí agora você pode se assustar. Como assim? Eu estou definindo o sinal de uma coisa que aqui eu só conheço o sinal como mais e menos, e aí eu estou definindo o sinal aqui como um quociente de polinômios. Você pode ficar tranquilo, tá? Como a gente está lidando com a permutação aqui, com uma objeção bem bonitinha, bem cheirosinha, esse quociente aqui, ele sempre vai ser menos 1 ou 1, certo? No nosso exemplo específico aqui, ó, olha, não terminei a definição, né? Perdão. Mas, enfim, se o sinal, ele só vai admitir dois valores, tá? 1 e menos 1. Se ele for 1, a gente diz que a permutação é par. É fácil de entender, né, gente? E se esse resultado aqui for menos 1, a gente diz que a nossa permutação é ímpar, tá? E aí a gente vai olhar o nosso exemplo aqui, né? Considerando a permutação F do nosso exemplo acima, ela vai ser ímpar. Por quê? Aí eu tenho que olhar para esse quociente aqui, tá? Eu já deixei preparado aqui, certo? Tá aqui o polinômio canônico de 4 variáveis e tá aqui o polinômio associado à nossa permutação F, tá ok? Você lembra que o 1 vai no 3, o 2 vai no 1, eu vi isso com você há alguns minutos, né? Agora vamos entender por que isso aqui dá menos 1.
Vamos olhar para esse fator aqui, x1 menos x2. Cadê ele? Tá aqui, ó, igualzinho. Então vai só cortar, certo? Agora o próximo rapaz aqui, x1 menos x3. Eu não vou ter o x1 menos x3, mas eu vou ter o x3 menos x1. x3 menos x1 é igual a menos x1 menos x3, certo? Então o que vai acontecer é que esse camarada vai cancelar com esse e vai sobrar um sinal de menos aqui, certo? Esse camarada aqui, tá aqui ele, simplesmente corta. Esse camarada aqui, cadê? Tá aqui ele invertido, né? Então vai cortar, acrescentando mais um sinal de menos. Agora eu tenho aqui x2 menos x4 e aqui eu tenho x4 menos x2. Quando eu cancelar, eu preciso colocar outro sinal de menos. E esse camarada é igual a esse, eu cancelo ele, certo? Então todo mundo ficou bem canceladinho aí. Então a resposta seria o 1 com 3 sinais de menos. Ou seja, menos com menos dá mais com menos dá esse menos aqui, certo? Então não precisa se preocupar que a conta não vai ser feia. Você só precisa identificar o que? As inversões, tá, gente? As inversões. Note que esses camaradas que quando a gente cancelou apareceu o sinal de menos são exatamente os eventos de inversões que ocorrem, certo? Então aqui a gente identificou que ocorreu um número ímpar de inversões, certo? Então é assim que a gente estuda o sinal de uma permutação, tá? E por esse vídeo aqui é só, tá, gente? Depois a gente vai estudar outras coisas mais interessantes usando o sinal de uma permutação, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Vou te agradecer muito. Se inscreve no canal se você gosta aqui do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.